Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos chegando. Vamos chegando e vamos. Você pode ir pegando seu chimarrão, pode ir se ajeitando aí, pode ir compartilhando, enviando aí para os amigos. Muito bom. Pode ir enviando para os amigos e a gente está no ar o Papo do Reino. Chamados pra brilhar, ser luz nesse mundo, vivendo teu amor, anunciando tua verdade. No poder do Espírito, nada pode nos. Pode ir chegando aí, pessoal. Ministério aviva, canta. Vamos lá. Tu és o Rei, vem sobre nós. Espírito de Deus, traz a viva. Hoje. Vem reinar do céu. E aí, pastora, quem já está aí? Só eu e você. Só a senhora, pastora. Mas que barbaridade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Reina o teu reino, seja feita a tua vontade. em nossas vidas, nossa Igreja e cidade. glória e honra ao Cordeiro que venceu, Glória a Deus. para sempre, nosso Deus. Vamos começar então, pastora? Não tem ninguém ainda aí? Mas eu não posso acreditar. É que talvez tu não ia fazer live hoje, tu avisou que Não, faria. eu avisei, botei lá nos grupos lá. Pamela. Oi, Pamela. Boa noite, irmã Pamela. Tem 2 comentários aí, pastora. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo nessa noite do dia 8 de abril do ano de 2026. Quem vai assistir em algum outro momento através do YouTube, o Papo do Reino é um encontro informal para a gente tratar dos assuntos do Reino de Deus, divulgar o Reino de Deus, ensinar sobre o Reino de Deus de uma forma simples, de uma forma que todas as pessoas possam entender o que é o Reino de Deus. Hoje é o episódio 23 e nós vamos continuar de onde paramos no episódio 21. No episódio 21, nós paramos, comentamos um pouco sobre os cães e os porcos lá que Jesus fala, né? E ficamos de seguir no próximo. Semana passada, nós abordamos sobre a Páscoa, a origem da festa da Páscoa e como que surgiu essa festa, que foi então uma ordem de Deus para ser comemorada como um memorial para aquele momento que o povo de Israel estava vivendo ao ser liberto do Egito. Então nós falamos sobre isso semana passada. E essa semana, então, a gente vai continuar de onde paramos, lá no episódio 21. Então, abre aí a sua Bíblia no capítulo 7, versículo 6, onde Jesus vai falar sobre os cães e os porcos, capítulo 7, versículo 6. Eu vou ler aqui na... É Mateus, né, pai? É Mateus. Ah, desculpa, eu não falei. É Mateus, ó, eu vou ler na Bíblia. Eu sempre peço para você abrir a Bíblia, ler na Bíblia, que é melhor do que
ou você abre a Bíblia, ou você abre aí o tablet, ou o celular, enfim, mas leia o texto bíblico. Não fica só, o pastor disse lá, tá bom. Vamos lá. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão, e não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Então Jesus fala de duas coisas. Como eu já falei várias vezes, né? Jesus muitas vezes usa uma linguagem figurada, Jesus usa muitas vezes parábolas para ensinar, e a gente pode ter dificuldade por questão de cultura, né? Então a gente tem, por conta da cultura, que nós não entendemos às vezes a cultura judaica, nós não entendemos o que era comum para Jesus naquele tempo, e a gente pode ter até um entendimento distorcido sobre o que Jesus está querendo falar, porque a gente não sabe direito o que é esse negócio que ele está falando. Então ele menciona aqui os cães e os porcos. E alguém lembra? Coloque para mim aí, você que está aí. Quem está aí só? A Pamela? Pamela e a Camila. A Pamela e Oi, a Camila. Camila. Então, boa noite, dona Camila. Me respondam aí se vocês lembram, então, o que são os cães e os porcos. Pode me responder aí? O que são os cães e os porcos? Até aqui no capítulo 7, Jesus está falando para a gente olhar o outro. Olhar a condição do outro, entender a condição do outro, compreender o outro. Mas e nós? Nós quem cuida é Deus, né? Então ele está falando como é que a gente tem que lidar com os outros, como é que a gente tem que lidar nos relacionamentos interpessoais, na sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade, nos lugares onde a gente tem um vínculo de amizade com pessoas, onde há pessoas para quem nós estamos pregando, há pessoas para quem a gente está testemunhando. Jesus fala, até aqui, ele vem falando sobre isso, olhar para o outro primeiro. Mas agora, no meio disso tudo, ele fala dos cães e dos porcos. Alguém respondeu aí, pastor, o que são os cães e os porcos? Pamela, pessoas que não querem saber da palavra de Deus. Pessoas que não querem saber da palavra de Deus. Existe essa referência que é essa definição ou essa interpretação, né? Nós explicamos aqui que os cães e os porcos são considerados imundos, já falamos sobre isso da outra vez, acho que não precisa falar de novo, né? Verinha está conosco, Vera Verinha, Ramos Borges, lá de Bento Gonçalves. Tudo bom, boa noite, Verinha? irmã Vera, Deus abençoe, um abraço aí pro... meu Deus, esqueci o nome do homem agora. Um abraço para a família aí, em nome de Jesus. Às vezes eu esqueço, viu? Tá queimando aqui, já olho. Então Jesus fala dos cães e dos porcos, a gente viu, na outra vez a gente leu, podemos ler de novo, que pode ser que você não lembra. Levíticos 11, versículo 4, 7 e 27. Levíticos 11, versículo 4, 7 e 27. Onde Jesus vai estabelecer, a lei vai apontar. Levítico 11, verso 4, 7 e 27. Onde a lei vai apontar sobre os animais imundos, né? Por que Jesus usa esse termo, cita de uma forma, vamos dizer, negativa um grupo de pessoas usando essa figura? Então, versículo 4 diz assim, destes, porém, não comereis, dos que ruminam, dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Todo animal quadrúpede, então ele está falando do cachorro e outros, que anda na planta dos pés, vos será por imundo. E qualquer tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. Então a palavra está dizendo, esses são animais imundos, e Jesus vai usar agora essa expressão, essa figura de alguma coisa imunda, de alguma coisa que não pode nem ser tocada, para representar um grupo de pessoas. Mas a palavra também fala em 2 Pedro, capítulo 2, verso 19,
capítulo 2, verso 12, verso 12, Segundo Pedro, verso 12, 2, capítulo 2, verso 12, 19 e 22. Então ele fala aqui, ó. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 12, verso 19 e verso 22. Estes, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu estado, o seu último estado, pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, e com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, e aqui tem um último que eu acho que na última vez eu não li, Filipenses 3:2, eu acho que eu li, não lembro, que já fazem 2 semanas, mas eu acho que eu não li. Então Jesus vai falar 3:2. Filipenses 3:2, ó. Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, quando Jesus está falando de cães, está falando de porcos, ele está falando assim de pessoas a quem, porque ele vinha até aqui falando assim: olhe para o outro, veja o outro, e discirna a condição do outro. Então agora ele segue no mesmo pensamento, embora pareça que não, porque agora ele está dizendo assim: ó, quando você for pregar para alguém, quando você for testemunhar para alguém, veja a condição dessa pessoa, se ela realmente está com o coração aberto para ouvir a palavra, para receber o evangelho, para compreender o que você vai falar, ou se ela vai tomar o que você vai falar, vai pegar o que você vai ensinar e vai usar isso contra você, vai te atacar, vai te agredir, vai te ofender. Então assim, ó, os cães, então Jesus assim, ó, não dar aos cães o que é santo. Se você for pregar para alguém, se você for ensinar para alguém, veja, perceba, tenha assim um momento, porque você às vezes fica afobado. Não, eu quero pregar, eu tenho que ensinar, eu tenho que falar de Jesus para todo mundo, porque a palavra diz. Pois é, mas a palavra está dizendo assim: pare e veja se essa pessoa realmente quer ouvir a palavra, se ela realmente está te perguntando alguma coisa da palavra porque quer ouvir a palavra, ou se ela, o seu coração está duro, está fechado, e ele está querendo ouvir o que você tem a falar, para te ofender e te atacar. Para te ofender e te atacar. E outra... A Camila coloca assim, ó, pessoas que não querem saber de Jesus. Exatamente isso. E outro grupo também, Camila, irmã Camila, a quem Jesus está se referindo, são os religiosos. Porque se você vê os evangelhos, quem é que perseguia Jesus? Os religiosos. Jesus ensinava do reino, mas os religiosos combatiam sempre Jesus. Eles estavam sempre combatendo porque eles se sentiam ofendidos pela forma como Jesus ensinava do reino, pela simplicidade que Jesus ensinava do reino. Elas não queriam saber do reino de Deus. Elas queriam manter a sua posição religiosa, de aparência, onde o que importa não é se o coração realmente está entregue ao Senhor, o que importa é o que os outros estão vendo. Se o outro está vendo que ele parece santo, embora não seja, é uma conversa meio doida, mas é isso. Então, às vezes, olha o que eu vou dizer, às vezes a pessoa pode ser muito religiosa, ela pode seguir muitos rituais religiosos, gospels, evangélicos e tal, mas ela, na verdade, não quer Jesus, ela não segue Jesus, ela segue uma religião, ela segue às vezes o seu próprio pensamento, a sua própria ideia. Ela não segue Jesus.
Não sei se você entendeu assim, ó, a diferença entre seguir a Jesus e ser evangélico, você está entendendo o que eu estou falando. Se você ainda acha que seguir a Jesus e ser evangélico é a mesma coisa, então você não vai entender o que eu estou falando, porque não é a mesma coisa. Uma coisa é você seguir a Jesus. Jesus diz: aquele que quiser vir a mim, aquele que quiser me seguir, faça isso. A regra é simples. Ser evangélico, fazer parte do movimento gospel, não te custa nada. Você, muito pelo contrário, você ganha. Você ganha status, você ganha posição, você se torna importante porque você é gospel, você é evangélico, você isso, você aquilo. Agora, se você quiser seguir a Jesus, aí você vai arrumar inimizade, até com os evangélicos. Se você for seguir a Jesus, se você for seguir a palavra de Deus, se você for ensinar o que Jesus manda ensinar, você vai arrumar complicação. E aí pode ser que também aconteça dos cães e dos porcos se voltarem contra você, te atacarem, te agredirem e te perseguirem. Até aqui tá tudo certo, então? Tá certo? Tá ok? Vamos seguir em frente, então. Mateus 7, verso 7 ao 11. Verso 7 ao 11. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta e que batem... meu Deus, porque todos aqueles que pedem recebem, os que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou se lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Antes de eu seguir, me responda. O que você entende que sejam as coisas boas que o Pai pode dar para você, pode dar para os seus filhos? Que Jesus fala ali, o Pai de vocês, Deus o Pai. Que coisas boas são essas que Deus o Pai pode dar para vocês? Enquanto você vai me escrevendo aí, expressando a tua opinião, eu vou colocar aqui o louvor. Que coisas boas são essas? Vem reinar dos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que Que coisas boas são essas que Deus o Pai está disposto a nos dar? Que se nós pedirmos, nós receberemos. Me ajudem aí, meus queridos, me ajudem aí. chamados pra brilhar, Quem é que sabe me dizer o que são essas coisas boas? vendo teu amor, anunciando tua verdade. Alguém respondeu aí, pastora? Pamela disse assim, ensinamento. Mistério, a viva Mas Pamela, mais alguém aí? Camila, exercer misericórdia sobre nós. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos fazer uma comparação agora. Camila, nos dar vida eterna. Muito bem. Não, agora saiu um pouquinho, Camila. Mas eu vou ajudar vocês agora. A gente vai comparar esse texto que a gente acabou de ler com Lucas, capítulo 11, verso 13. Aqui em Mateus 7, 11, Jesus diz assim, ó. Vocês mesmos sendo maus, deixa eu baixar a música, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. E no verso 13, capítulo 11 de Lucas, diz assim, ó. Deixa eu ver se eu não estou...
Deixa eu ver se eu não anotei errado. Não. Pois se vós... Eu vou abrir lá para mim não fazer confusão. Lucas 11, 13, tu falou. 13. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Que coisas boas são, então, que Deus, o Pai, está disposto a nos dar? Espírito Santo. O Espírito Santo, ou, conforme Mateus, as coisas boas. As coisas boas de Mateus é o reino, o ensinamento do reino, a instrução do reino, o aprendizado do reino, o entendimento do reino. E em Lucas diz que as coisas boas são o Espírito Santo. O que é que Deus está disposto a te dar se você pedir a Ele? O Espírito Santo. O que é que Deus está disposto a te dar se você buscar? Porque Ele fala em bater, buscar, pedir, Ele fala de atividade, Ele fala de ação. E isso significa o quê? Se você quiser aprender sobre o reino de Deus, se você quiser aprender sobre Jesus, se você quiser crescer, se você quiser ampliar o seu entendimento sobre o reino de Deus, não existe um jeito fácil. Não existe um jeito fácil. Ou seja, eu lembro que um dia eu vi um vídeo desses que aparece na internet. O menino está estudando numa escola dos períodos iniciais e ele então abria assim o livro e ele fazia assim, passava assim, pronto, daí ele virava a página e aí ele fazia assim, como se ele só de passar assim o livro na frente do rosto, que ele ia absorver o entendimento, ele fosse absorver a sabedoria, né? Porque a palavra fala da sabedoria e fala do entendimento. Então, você precisa aprender, crescer sobre o reino de Deus. Você precisa aprender e crescer sobre as coisas de Deus, porque a tua vida depende disso. A tua vida depende disso. E esta é a grande briga que existe entre aprender sobre o reino e aprender sobre seguir uma religião. O preço é muito maior, o preço é maior quando você decide seguir a Jesus. E exige esforço, exige empenho. Você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que se esforçar, você tem que parar, você tem que orar, você tem que investir tempo. Mateus 6,33, ele diz assim, ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino. Agora aqui, mais adiante no capítulo 7, Jesus está dizendo, você tem que buscar, você tem que bater, você tem que pedir, você tem que... Porque aquele que bate, a porta vai se abrir, porque aquele que busca vai achar, aquele que... Enfim, a palavra está dizendo assim, ó, se você quer as coisas boas de Deus, Deus vai te dar, mas isso não vem... Como é que eu posso dizer assim? Automático. Não vem automático, não vem fácil. Você está entendendo? Se você quer aprender sobre o reino de Deus, por exemplo, nós aqui temos, amanhã, quinta-feira, tem estudo da palavra. Noite de estudo da palavra, noite de oração, noite de intercessão, tinha que ser uma das principais noites onde as pessoas deveriam vir, frequentar, participar, aprender, a ampliar o entendimento. Mas não é. Não é. Mas não é só aqui, em qualquer outro lugar. As pessoas não têm interesse de ir, de orar, de buscar, de se empenhar. As pessoas têm um interesse quando você diz assim, olha, eu vou fazer uma corrente aqui de tal coisa, e aí a pessoa vai porque elas têm interesse, porque não é ela que tem que se esforçar, porque o outro vai fazer por ela. O outro que vai orar por ela, o outro que vai se empenhar por ela, o outro que vai interceder, o outro que vai se esforçar, o outro que vai orar e jejuar, porque a mentalidade é essa, né? A mentalidade é essa. Você quer um rei ou você quer um pai? Não, nós queremos um rei. Por que vocês querem um rei? Um rei vai sair caro. Não, mas
Nós queremos alguém que vá à nossa frente, alguém que lute a nossa guerra, alguém que se esforce por nós, alguém que enfrente o inimigo por nós, e alguém que faça isso. Não, eu não quero, mas se eu der o dinheiro, se eu pagar o imposto, se eu mandar meus filhos, se eu entregar meus filhos, se meus filhos morrerem defendendo esse rei, não tem problema. O problema, a questão é que eu estou pagando e alguém vai fazer isso. Essa é uma mentalidade que até hoje existe. Você quer crescer no entendimento? O que custa? Não, não custa dinheiro. Às vezes até custa, se você vai comprar um curso, se você vai estudar, se você vai comprar um livro, vamos dizer, tem um custo. Mas o custo maior é o esforço, é estudar. Né? Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu já contei várias vezes. Eu tinha um grupo no WhatsApp que eu enviava material, enviava estudo, colocava livros, colocava coisas. Eu colocava toda semana 1, 2 livros e colocava material e chamava e perguntava e tal. Tinha, sei lá, 200 e pouco, quase 300 pessoas no grupo, em todo o estado, fora do estado. E um dia eu resolvi chamar o pessoal e perguntar, e aí, tu tá lendo os livros, tu já leu e tal? Ah, e a maioria, 95% das pessoas me disseram, não, eu não li ainda, mas pode mandar. Não, eu não li ainda, não parei ainda, não sei o que, não sei o que. Dos 200 e pouco, 3 ou 4 realmente pegavam, liam, se interessavam em estudar. O restante recebia o material, olhava, e era só mais um grupo no WhatsApp. Por fim, eu acabei encerrando o grupo, porque a finalidade que era de ampliar o entendimento, ajudar as pessoas a compreender o reino, não estava sendo alcançada. Pamela, tu viu aí, que é capítulo 11, verso 13, De Lucas, de Lucas? Ela sabe que é Lucas. entende? Uma boa noite para o Bernardino Prestes. Boa noite, irmão Bernardino. O pessoal de Bento aí tá fazendo o número hoje. Boa noite, irmão Bernardino. A esposa do irmão estava de aniversário essa semana. Parabéns para ela. Já mandei os parabéns lá. Então, gente, Jesus está dizendo aqui, ó, que se você quiser aprender, isso exige esforço, isso exige empenho. Exige esforço e empenho para você aprender sobre o reino, crescer sobre o reino, receber o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, enfim, todas as coisas. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, ó, se você buscar, pedir, bater, se esforçar, e você chegar diante de Deus e disser, eu quero, Senhor, me dá, papapá, Ele vai te dar. Tá ok? Mas se você, tanto faz, não sei o quê, você está que nem Malaquias diz, fica cansado, fica expressando a Deus aquele monchoxo, aquela coisa, meu Deus, hoje é quarta-feira, o pastor vai falar 1 hora, já estou até cansado, não sei o quê. Aí Malaquias assim, melhor seria que alguém fechasse a porta e não deixasse a pessoa entrar no templo, do que ela entrar no templo e oferecer a Deus um culto sem vida. E é mais ou menos isso que acontece. Se você não estiver disposto a oferecer algo com vida para Deus, é melhor então nem começar, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Outra questão do bater, pedir e buscar é o quanto você está disposto a se esforçar para levar alguém para Cristo. O que você está disposto a fazer para levar alguém para Cristo? Pastor. Se você está levando alguém para Cristo, ou quer levar alguém para Cristo, o que você está disposto a fazer? Eu convido lá e a pessoa se vira. Que tipo de esforço você está disposto a fazer para alcançar essa pessoa? Para que essa pessoa possa buscar ao Senhor? Porque muitas vezes a pessoa... Uma vez aconteceu aqui, o cidadão veio ali, viu que estava aberto, eu estava ali fazendo alguma coisa na igreja, e ele chegou ali e disse, eu posso entrar? Eu disse, pode. Não era horário de culto, era um outro horário. Aí ele entrou e disse, eu posso olhar como é que está aqui dentro, como é que é aqui dentro? Daí ele chegou na porta, olhou e tal. Ficou assim, bastante interessado em ver a forma que foi construída, as tesouras de 9 metros de comprimento. E ele dizia, eu nunca vi fazer tesoura desse tamanho. A primeira vez que eu vi que vocês iam colocar tesoura desse tamanho, eu achei que fosse cair na primeira semana, que não ia suportar e tal. E aí ele queria olhar como é que tinha sido feito e tal. Eu disse, o senhor pode vir aí num dia de culto, pode vir aí participar com a gente, trazer a família.
as pessoas aqui são simples e tal. Aí ele disse, mas eu não sei nem como é que entra, como é que a gente entra? Eu disse, entra pela porta. Pois é, mas eu não sei e tal. Eu disse, é só vir. Não existe barreira, não existe impedimento. Mas eu acho que eu nem roupa eu tenho para vir na igreja. A roupa que o senhor quiser, que o senhor vier, vai ser bem recebido. Não existe uma regra que tem que vir com X tipo de roupa. Então, às vezes, a pessoa ela até quer Jesus, mas ela está tão... Às vezes, a mentalidade dela é uma mentalidade tão ferida, tão atingida pela religião, que ela acha que para ela ir num local de culto tem que ser uma roupa social, tem que ser vestir um estilo de roupa, não pode ter barba, os homens não podem ter barba, a mulher não pode ter cabelo curto, mas eu tenho tatuagem, eu tenho não sei o quê. E aí a pessoa, ela está aprisionada a uma mentalidade religiosa e ela não sabe como buscar. Essa é a verdade, ela não sabe. Mas você sabe. E você está disposto a fazer o quê para que essa pessoa possa vir a Cristo? Que tipo de esforço você está disposto a fazer para levar essa pessoa a Cristo? Muito bem, vamos lá então. Vamos seguir em frente aqui. Já chegamos no verso 12. Agora vamos ao 7, 14. Chegamos no 13, né? Vamos ao 7, 14, não. Cadê o anterior? Parou no 7:13. Eu parei no 7:13. Não, peraí. Não, senhora. Eu parei no 7:11. Se vós que sois maus. Façam aos outros. Essa aqui é a famosa Mateus 7, verso 12. A gente está no capítulo 7 de Mateus. Está muito acelerado, pastora? Não, né? Capítulo 7, verso 12. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. O que foi, pastora? Tá cansado? Não. Vamos lá? Então, o que Jesus... Isso aqui é chamado de... Algumas bíblias talvez esteja escrito assim, ó, a regra de ouro. A regra de ouro. O que você quer que as pessoas façam para você? Quem trabalha com público? Tem alguém, será que é aí que trabalha com público? Gente, trabalhar com público é muito complicado, viu? Muito complicado. Olha, eu vou te dizer. As pessoas são muito difíceis de lidar. E às vezes você entra num comércio, quem vai te atender está muito estressado e a pessoa que vai também está estressada. Então vira uma confusão a coisa. E a gente gostaria, às vezes, de chegar num lugar e ser bem recebido, de ser bem tratado, de ser tratado com educação, que alguém nos recebesse e que nos desse atenção. Ou você chega num lugar, você vai visitar alguém, e aí a pessoa agora está na época do celular, né? Então você está ali sentado e a pessoa está lá enfiada com a cara no celular e ela não te ouve, ela não presta atenção, e aí fica você olhando para a parede e o outro olhando para o celular. E isso é muito complicado. Aí Jesus vem e diz assim, ó, tudo que você quiser que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles. Ou seja, eu quero ser tratado com respeito, eu quero ser tratado com decência, eu quero ser tratado com dignidade. Então você também tem que tratar com respeito e com dignidade. Eu trabalhei muito tempo atendendo pessoas, atendendo clientes, e então eu tinha uma prática de nunca ter, assim, nunca passar uma linha de liberdade com clientes. E ainda mais que era a maioria mulheres. Então, eu era sim senhor, sim senhora, sim senhor, sim senhora, bom dia, boa tarde, boa noite, e falava mais das questões do trabalho, nada de intimidade.
embora que muitas vezes as pessoas achavam de chegar e me falar dos seus problemas. Mas a forma de tratamento que eu dava a elas era uma forma respeitosa, sempre atenciosa, mas nunca com desrespeito e nunca passando um limite onde alguém pudesse ter alguma ideia, alguma imaginação distorcida a respeito de qualquer coisa. Então era um limite de respeito. Então eu sempre tratei as pessoas assim. Então eu gosto, como eu gostaria de chegar num lugar e ser tratado com respeito, eu também fazia assim com as pessoas. Eu tratava com respeito e espero ser tratado assim. E você, como é que faz as coisas lá no trabalho? Você é aquele que briga? Aquele que chega Você é o brabo, cliente, você é o funcionário encrenqueiro? Você é o funcionário irritadinho. estressado, estressada, o irritado, o boca de sacola? Você é o funcionário boca de sacola, que ninguém pode falar nada para você? Como é que é a situação aí? Me conta aí. Como é que é? Você não é o estressado, né? Você não é o brigão. Você não é o que cria caso. Não, né? Não, não pode ser. Você não pode ser essa pessoa. Mas se for, você tem que lembrar que você é um embaixador de Cristo, né? Então, vamos imaginar que diplomata é esse que representa Cristo e é justamente o boca de sacola da empresa. Que funcionário é esse que representa Cristo e é justo o encrenqueiro da empresa, é o militante da empresa, é o cara que estressa todo mundo. Não, não fecha, né? Então Jesus está dizendo assim, ó, o que você quer que as pessoas façam para você, você deve fazer primeiro para elas. Primeiro você, trate com respeito. Ah, pastor, mas o senhor não conhece meu encarregado, o senhor não conhece aquela pessoa, o senhor não conhece aquela fulana, o senhor não conhece a fulaninha, o senhor não conhece. Não, eu não conheço, mas Jesus está dizendo, é assim que tem que ser, não, não é o que eu acho, o que eu penso, se a pessoa é muito ruim, enfim. Tá ok? Até aqui tá tudo bem? Ó, tô terminando aqui minhas anotações do dia. Camila colocou assim: sou bem de boa, graças a Deus. Trato as pessoas como eu gosto de ser tratada. Camila é bem de boa, né? Sempre, aparentemente, sempre tá de bom humor, rindo. Inclusive, hoje nós encontramos ela no mercado. Encontramos ela hoje, gastando os dólares lá no Stock Center. Ontem nós não conseguimos entrar lá, né? Onde chegamos estava muita fila. Aí hoje nós conseguimos encontrar que deu para a gente acessar lá o mercado. Vamos seguir então no verso 13, e aí vamos encerrar. E a semana que vem, olha, o tema da semana que vem são os falsos profetas. Esse tema é bom. Eita, esse aqui vai ser Jesus. A Camila colocou aqui, Camila, acho que tá uma palavra errada. E as bênçãos eu entro para Deus, entrego? Entrego deve ser. As bênçãos são Eu entendi, Tá. Camila. Tá, Entendi. entendi. As perturbações, as pessoas perturbadas. Né? Versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam para este caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram este caminho. Então Jesus ele está falando do esforço, do empenho, para a gente trilhar um caminho. A gente poderia dizer que a porta larga não é apenas o mundo, mas também a religião. A gente poderia dizer que a porta larga ela representa muitas outras coisas, porque na verdade Jesus nos convida para entrar pela porta estreita. Quem é a porta estreita? Me respondam aí. Quem é a porta estreita? E qual é o caminho difícil? A porta estreita e o caminho difícil. Alguém me responda aí, por favor. Porta estreita e caminho difícil. Falem comigo, por favor. Ninguém está me respondendo. Qual é ou quem é a porta estreita
E qual é o caminho difícil, ou outras versões, o caminho apertado? Ninguém respondeu, pastora? Calma. Me ajudem. Camila, estreita é a porta que leva à salvação, Jesus. Jesus. E o caminho difícil? A porta e o caminho. Alguém mais ajude a Camila aí, alguém mais responda. Pamela, porta estreita é Jesus, caminho difícil É? é da perdição. Não, peraí. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória Porta estreita é Jesus, o caminho difícil é da perdição. Não é o da perdição, Camila. É, Pamela, vamos lá. Vamos lá, vamos ler de novo. Deixa eu diminuir aqui. erguemos nossas mãos. Vamos diminuir aqui o volume. Ó, entrem pela porta estreita. Quem é a porta estreita? Jesus. Porque a porta larga e o caminho fácil leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é Jesus. O caminho difícil é o do reino de Deus. Esses levam para a vida. A vida. E poucas pessoas encontram este caminho. O reino de Deus, ele é o caminho difícil. O reino de Deus é o caminho mais complicado que existe, porque as pessoas, elas não estão dispostas, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para serem, para ser evangélico. Mas elas não estão dispostas a seguir a Jesus. Por isso que Jesus disse, se você quiser me seguir, porque nem todo mundo quer seguir a Jesus. Negue a si mesmo, tome sua cruz. Porque ninguém quer negar a si mesmo. Ninguém quer tomar a cruz. Nós comemoramos agora no final de semana a Páscoa. Por que Jesus foi obrigado a carregar a cruz? Porque a pessoa condenada, ela era obrigada a carregar a sua cruz. E aí Jesus vem e diz assim, se você quiser me seguir, carrega a sua cruz. Carrega a sua cruz, nega a si mesmo. A cruz que você tem que carregar, a cruz que você tem que levar, é exatamente a cruz que trata do teu ego, da tua vontade, do teu querer, é controlar essas coisas, controlar suas próprias vontades e levá-las a Cristo, crucificá-las em Cristo. É o que a palavra de Deus ela pede que a gente faça. Mas nem todo mundo está disposto a isso. Nem todo mundo está disposto a ampliar o seu entendimento sobre o reino de Deus. As pessoas estão dispostas a fazer N campanhas. Elas estão dispostas a dar dinheiro até, porque elas esperam que Deus lhe devolva muito mais. Mas se você disser que elas precisam aprender sobre o reino, elas não querem. Elas não querem. Se você disser, você quer uma corrente, uma campanha, então vamos fazer uma corrente, 7 dias para carregar a cruz. Ninguém quer. Vamos fazer uma corrente agora, 21 dias para você colocar o seu ego na cruz de Cristo. Ninguém quer. Não, ninguém quer. Agora, se você chamar, eu vou fazer uma corrente. Se eu hoje, tá chegando aí mês de maio, logo já chega o mês dos namorados, se eu hoje comprar 100 rosas e eu começar a divulgar aqui em São Gabriel que eu vou fazer a corrente da rosa ungida, que eu vou entregar a rosa ungida, vai encher a igreja. Mas as pessoas estão vindo por quê? Não é por causa de Jesus, porque elas querem uma rosa, porque elas querem alguma coisa que resolva o problema delas, e o que elas precisam não é de uma rosa, o que elas precisam é de Jesus. É a mesma coisa de eu fazer um encontro de casais. Vamos fazer um encontro de casais. Aí eu levo para um restaurante, eles vão pagar caro, vão para poder jantar e comer uma comida legal, e eu vou chegar lá e eu vou ensinar algumas coisas filosóficas, algumas coisas românticas. Você tem que levar a mulher para ir almoçar fora, jantar fora, dar um lanche, dar um presente, dar uma joia. Quer dizer, um negócio que só se o cara tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, ele nunca vai conseguir resolver o problema dele de casamento. Mas, na verdade, o que o casal precisa? Na verdade, do que a família precisa? Não é de um restaurante, não é de um presente caro,
Não é de todas essas coisas. O que o casal precisa é de Jesus. O que o casal precisa é levar para a cruz o seu próprio ego, deixar de serem chatos, deixarem de ser xarope, deixarem de ter um coração duro, egoísta e olharem para o que a palavra de Deus ensina, que o outro é mais importante do que eu. Enquanto que os casais estão brigando porque eu quero ser mais importante, Jesus está dizendo que o outro é mais importante do que eu, porque maior é o que serve, não é o que é servido. É por aí, entendeu? Então, se você chamar as pessoas para ouvir isso, elas não querem. Não querem. Elas não querem ouvir que elas são pecadoras. Elas não querem ouvir que elas estão erradas. Elas não querem ser confrontadas. Por isso o reino de Deus é um caminho difícil. Elas não querem que alguém aponte para elas e diga: você está errado, você está em pecado, você tem que mudar, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Ah, mas eu não vou perdoar porque me fez isso, fez aquilo, porque é meu marido, porque é minha esposa. E aí você vai achar 500 defeitos. Mas a palavra de Deus está dizendo que você tem que perdoar. A mesma coisa, a palavra fala do divórcio. Jesus disse: não, mas a lei de Moisés, ela autoriza o divórcio. Sim, autoriza por causa do coração de vocês que são duros. Mas não era assim que Deus queria. Deus queria que vocês perdoassem. Vocês estão entendendo por que o caminho do reino ele é o mais difícil? Porque ele vai te confrontar, ele vai confrontar o teu ego, ele vai confrontar a tua mentalidade religiosa, ele vai confrontar, e aí você acha que tá assim, ó, você que é o dono da... Como é que é? Você é o marechal, você acha que é o dono da banda, você acha que é a última Coca-Cola, você acha... Ah, porque eu estou falando de tal. E aí Jesus vem e diz: não, tu não é nada, meu filho. Você não é nada. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que pensa de si, pensa que é alguma coisa, ele na verdade não é nada. Entendeu, Pamela? Entenderam? Por que Jesus é a porta estreita e o caminho difícil é o do reino? Porque o reino sempre vai nos confrontar. O caminho do reino é aquele que sempre vai nos confrontar. O reino de Deus, o ensinamento do reino de Deus nunca vai deixar que você fique tranquilo para pecar. Porque ninguém vai se esconder atrás do não julgueis. No reino não tem essa. Eu vou me esconder atrás do não julgueis. Não, o reino de Deus está dizendo que eu tenho que confrontar o meu pecado. Que eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Que eu tenho que levar para a cruz esse meu mau humor, eu tenho que levar para a cruz a minha mania de ser grosseiro e estúpido com as pessoas. Eu tenho que levar para a cruz aquilo que, na verdade, me afasta das pessoas. Então, por isso que o reino de Deus é o caminho difícil, é o caminho complicado, porque o reino de Deus, ele vai sempre nos confrontar, ele vai sempre mostrar o que nós somos. O reino de Deus não tem um compromisso por me bajular. Então, quem é acostumado a ir num lugar que as pessoas ficam, o pastor fica bajulando, que o pastor fica passando mel, eu já não sou esse tipo de pastor que a pessoa tem que ser bajulada. Se você precisa de bajulação, você não vai dar certo no reino de Deus. Porque no reino de Deus ninguém é bajulado, nem o pastor, nem as ovelhas. Então, por isso que o reino de Deus é chamado de um caminho difícil. Entenderam até aqui? Pamela disse: entendi. Camila, entendi. Amém. Entenderam? Ah, pastor, mas aí é difícil, né? Pois é, mas é para ser difícil. É para ser difícil. Porque no reino de Deus ninguém vai ter um campo, um lugar fértil para pecar e ficar em paz. Não. No reino de Deus, não. Na religião, sim. Na religião, sim, você fica trocando de marido, de esposa, logrando um aqui, logrando um lá, e a religião continua te abraçando, te aceitando. O reino de Deus, não, tu tem que te arrepender. O reino de Deus, não, tu tem que te consertar. O reino de Deus diz: não, vai lá e resolve teu problema. Vai lá e resolve esse BO que tu criou. Vai lá e resolve isso. Por isso que o reino de Deus, então, ele é chamado de o caminho difícil. Eu acho que terminou aqui, gente. Deixa eu ver. Então é isso aí. Vocês entenderam? Não, já responderam que entenderam. Tá? O caminho difícil são poucas pessoas que encontram ele. Poucas pessoas. Porque a maioria não quer. Tá? Semana que vem, então, a partir do verso 15, a gente vai falar sobre os falsos profetas. Isso vai dar uma boa live. Isso aqui vai dar muito pano para manga.
e depois vem quem entra no reino do céu. Gente, bom, eu vou deixar para falar isso depois. Quem entra no reino do céu? O pastor está falando de salvação, não é isso que eu falei, estou falando de outra coisa. Bom, enquanto você se prepare para a gente orar, eu quero convidar você com os dias dos nossos encontros no Ministério Aviva. Você que mora em São Gabriel, a gente sempre convida para que você venha participar conosco, venha estar conosco nos nossos encontros. Nós temos na igreja presencial, quinta-feira, às 7h30, a gente tem a intercessão e depois tem o estudo da palavra. O pastor está estudando o Espírito Santo, e se você quiser aprender e crescer no entendimento do reino de Deus, está aí o convite para você. Amanhã, 7h30, aqui no Ministério Aviva, Avenida Antônio Mercado 2985, no bairro na Coab, no prolongamento da Avenida Antônio Mercado. No sábado nós temos o projeto ali no colégio, na escola Caíque, sábado das 2h30 às 4h30, onde meninos e meninas se encontram para praticar o esporte, futebol masculino e feminino, e aprender das coisas do reino de Deus. Elas vão ouvir a palavra, receber uma orientação, uma reflexão, e depois a prática do esporte, e depois, antes de ir embora, eles comem lanche, vão para casa, às vezes levam para casa ainda lanche. Domingo, aqui de novo, presencial no Ministério Aviva, a gente tem o nosso encontro para adoração, para ouvir a palavra, aprender a palavra de Deus. E quarta-feira, esse nosso encontro aqui na live, que acontece sempre às 7h30, às 8h da noite, na quarta-feira, tá ok? Logo vem o inverno aí, mas a gente vai seguir esse horário, tá? A senhora tem algum aviso mais, pastora? Não. Então nós vamos orar, né? Vamos orar. Eu acho que não tem mais nenhum outro aviso, né? Não. Nós vamos orar então. E eu sempre aconselho, se você não entendeu, pastor, eu ouvi muita coisa, mas eu não entendi. Então eu aconselho a ouvir novamente. Eu aconselho esses programas, esses episódios, eles vão todos para o YouTube. Você que está aí no meu Facebook, olha aí, procura aí, você vai encontrar os outros episódios. Toda semana eles sobem para o YouTube e lá ficam à disposição. Lá no canal, no YouTube, você vai encontrar mais de 350 mensagens sobre o reino de Deus. Então eu te aconselho a assistir mais quantas vezes você precisar assistir para entender, para compreender, fazer anotações e facilitar o teu entendimento sobre o reino de Deus. Vamos orar então. Vamos orar para que Deus nos dê graça para a gente, uma vez ter entrado pela porta estreita, que é Jesus, que a gente consiga permanecer no caminho difícil. Algumas versões dizem o caminho apertado, que a gente consiga permanecer firme, que a gente não desanime, que a gente não comece a olhar para o mundo ou para a religião e desejar voltar para a religião, como a gente leu ali, e fazer como o cão que come o próprio vômito e a porca lavada que volta a se lançar na lama. Pai, a tua palavra diz, Senhor, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Senhor, manter-se em pé na tua presença, manter-se firme na tua presença, Senhor, é um desafio que nós enfrentamos diariamente. A tua palavra nos diz nessa noite que muitas vezes alguém que um dia experimentou a tua glória, um dia experimentou a tua presença, um dia bebeu da tua água, um dia se assentou para comer do pão da vida, mas que de repente olhou para trás e resolveu voltar para uma antiga vida de religiosidade ou até mesmo no mundo. Senhor, que nós não sejamos como esse cão que volta a comer o próprio vômito, nem como essa porca que, uma vez lavada, volta a se lançar na lama. Que nós possamos, Senhor, nos manter firmes em Cristo. Que nós não venhamos, Senhor, a desanimar nessa caminhada, num caminho estreito que constantemente nos confronta e que constantemente nos faz ver o quanto nós somos frágeis,
o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos de Ti. O quanto nós precisamos depender do Teu Espírito Santo. Senhor, nos ajuda a crescer nessa caminhada. Nos ajuda a crescer nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor, a nos manter firme no caminho estreito. Nos ajuda, Senhor, a nos manter fiéis a Ti, firmados em Ti, firmados no Teu caminho, firmados na Tua palavra, firmados em Cristo, que é a rocha. Que nós não venhamos nunca, Senhor, a nos confiar na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento, mas que possamos confiar em Ti e em Ti sempre depositar a nossa vida. Que o Teu reino venha sobre essa casa, que o Teu reino venha sobre essa família, que o Teu reino venha de encontro a cada um dos nossos ouvintes, Senhor, hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Nós vamos encerrando aqui o nosso encontro dessa noite. Nos encontramos aqui pelo Facebook na próxima quarta-feira ou no domingo à noite, às 19 horas, através do nosso encontro de adoração. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.